tá? Muito bem, então. Vamos iniciar agora a nossa continuação da nossa orientação a objeto, nosso curso intermediário aqui do módulo 2 da formação Java. Dessa vez a gente vai trabalhar um pouco agora com interfaces, tá? Nas aulas anteriores a gente trabalhou com herança, encapsulamento, abstração, né? E agora interfaces, ok? Qualquer canal. Beleza, então. Então a gente tem aqui esses códigos que estarão disponíveis logo depois da nossa da gravação desses vídeos. Eu vou colocar no GitHub e vou colocar o link como a mencionado há um tempo atrás. Então, vamos lá, primeiramente, criar o nosso pacote aqui, chamado interfaces. Beleza? Existe uma questão no Java que, se eu não me engano, tem palavras reservadas para criar certos tipos de classes, pacotes. Não é, não, não sai um pouco do padrão aqui. Se eu não me engano, não pode criar interfaces. Acho que o teu IntelliJ o IntelliJ fala que é impossível criar a palavra interface porque ela é uma palavra reservada, ok? Então, não tem problema. Vamos criar aqui a interfaces e vamos criar aqui Java Class, seleciona interfaces e vamos criar uma interface. Antes de criar a interface, vamos tentar entender aqui o que a gente fez na abstração, tá? A gente fez um exemplo de imposto. Se você não perder, se você não viu essa aula, volte lá, é bem interessante entender um pouco sobre o conceito de abstração. Vamos tentar fazer agora o mesmo conceito com interface, tá? Primeira coisa, nós vamos trabalhar agora com uma interface chamada i. Eu gosto sempre de obedecer essa conversão de i, definindo como interface, para ficar fácil a identificação depois que é uma interface, né? E para dar manutenção melhor. Então, primeiro eu coloco sempre a letra I, tá? É convenção, não é obrigação. E eu vou definir o nome dela, imposto. Beleza? E imposto vai ficar um pouco difícil de definir depois. Ah, dois Is, né? Isso é irrelevante aqui para o nosso contexto da interface. Isso é uma questão de estética. Com a interface criada, né? Você seleciona lá, fica imposto. A gente vai colocar alguns métodos que a gente tinha lá na abstração, tá? Eu vou trazer esses métodos e vou colocar aqui. Veja que ele nem deu ele nem chiou, né? Ele deixou eu trazer todos os métodos aqui. A questão é, qual é a diferença da classe abstrata para uma interface? É a mesma diferença, vamos dizer assim, não tenho um controle aqui remoto, mas o que é uma interface? A interface ela tem uma funcionalidade muito simples, tá? Que é ser acessível, por isso que os métodos todos são públicos, né? Inclusive, se eu colocar, por exemplo, esse cara aqui como public, veja que o IntelliJ vai fazer, marca como cinzinha, porque não precisa dizer que é público. Por padrão, todos os métodos, né, de uma interface são públicos. E o que é a ideia dela, né? A interface você chama ela e não se preocupa com a implementação, correto? Você chama e ela se resolve por si própria, né? Existe sempre alguém que está implementando essa interface. A ideia é essa, tá? É ser mais acessível, né? Ser um código mais direto ao ponto, né? Você chama ela e ela se resolve no processo da arquitetura, na dinâmica da codificação, e ela procura a implementação adequada ou as implementações adequadas para fazer determinado tipo de operação, tá? Nas operações anteriores, eu defini que existe uma alíquota, que é um valor fixo, existe uma forma de calcular, existe o nome do imposto, e existe o valor total como imposto a ser calculado. Essa é a mesma ideia que eu vou aplicar aqui com a interface. Mais uma questãozinha. Eu não posso criar dentro da interface métodos que façam alguma coisa. Eu não posso fazer isso na interface. A interface, por si própria, tem que carregar
princípios, né? Tem que carregar princípios de contrato, né? O que que eu recebo, o que que eu devolvo, se eu não devolvo nada, se eu faço um processo ali como void, eu não preencho um objeto, ela obedece sempre um contrato, né? Eu não posso, por minha vez, fazer isso aqui que eu fiz na classe abstrata, né? Eu tenho os valores, né? Eu tenho os métodos, comportamentos que eu quero que a palavra correta implementa a interface, vai ter, ok? E no meu caso, imposto tem comportamentos, né? Que é o comportamento de alíquota, que retorna a alíquota, o comportamento de calcular, que calcula o imposto, e da forma com cada classe calcula, e nome imposto, e valor total, e assim su é, sucessivamente. Então, toda interface, ela necessariamente pede uma implementação, tá? E toda classe abstrata necessariamente pede uma herança. Então, a diferença de uma para outra é que uma recebe uma herança de um pai abstrato e a interface, quem implementa ela, concede essa, essa aplicação contratual da interface. Muito é usado a interface para inversão de dependência, tá? Que é uma das nossas aulas que nós teremos aqui. E a próxima, se não me engano, depois dessa, é injeção de dependência. E eu acho que esse tema a gente vai tratar na próxima aula. Mas vamos voltar aqui e fazer um exemplo bem simples aqui de imposto. Então, vamos lá. Eu vou matar do teclado do IntelliJ para vocês. Ó. Alt Enter, eu habilito em cima do nome da minha interface alguma coisa. Ó. Implements Interface, né? Implement Interface. Então, eu vou implementar essa interface. Convencionalmente, eu obedeço aqui imposto, deixo do jeito que está o nome do domínio, lembre-se do DDD, Domain Driver Develop. Eu tenho que obedecer o domínio da minha aplicação. O domínio da minha aplicação chama imposto. Eu tenho que ter claramente o que vai fazer essa classe. E imposto, eu vou calcular o imposto, né? Vou ter uma classe que implementa imposto. Eu não posso colocar só lá imposto implementa, porque cada imposto, né, tem a sua... São diferentes tipos de impostos, né? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar imposto e ICMS, só para identificar, na ordem que a gente tinha aqui das abstrações. Beleza? Veja que ele criou um tal de implements da interface, colocou override em todos, isso já tinha na classe abstrata, e override é uma sobrecarga, né? Ou uma sobrescrita, né? Eu sempre confundo sobrecarga com sobrescrita. Mas é uma sobrescrita, né? Eu estou sobrescrevendo a interface de imposto, certo? Eu estou falando assim, olha, aquilo que está na assinatura da interface é esse o resultado meu aqui. Então, quando eu obedeço isso, de vez de obedecer o que está na interface, eu estou falando, esse é o meu que será usado. Eu passo à frente do objeto imposto, tá? Existem outras maneiras de fazer override, até para coisas que não são interface, e a gente pode depois mencionar isso, ok? Foi uma coisa que talvez faltou lá na questão de orientação objeto. Vamos voltar aqui então. Então, eu tenho os comportamentos aqui de alíquota. Eu vou até copiar, porque já é o mesmo comportamento, tá? Que eu tenho aqui na classe de imposto lá da abstração. Mesma alíquota, mesma forma de calcular o imposto. Só tem uma questão, né? Faltou um método aqui no imposto, né? Que é o método set valor preço. Recebe um dobro. Senão não consigo colocar esse preço aí para ser calculado de maneira dinâmica. Faltou. Tá bom? Então eu vou definir aqui, eu defini lá na abstração, né? Private double
no set aqui eu tenho que chamar aqui. Só essa questão que faltou, mas beleza. Então eu tenho aqui o preço, né? A forma que calcula é exatamente igual, então posso até copiar aqui. Esse preço. O nome do imposto é o mesmo nome que estava lá na outra. E o valor total. Pronto. É muito parecido com uma estrutura que a gente tinha na abstração. A diferença é que eu não tenho herança, né? Eu implemento, eu obedeço os comportamentos da minha interface. E como um controle remoto, eu aciono a interface e ela, por si própria, se encarrega de obedecer e chamar quem tem os comportamentos da instância que eu estou passando. Ok? Vou fazer aqui para as demais classes, tá? Vou dar um pause para ficar igual, tá? A outra estrutura. Voltamos. Então aqui eu tenho a classe imposto, ICMS, IPI e ISS, né? E eu tenho aqui minha interface que tem as 3 implementações, tá? Muito parecido como tinha lá na abstração de imposto. Muito parecido, só que uma eu estou fazendo extensão e na classe de abstração eu posso ter alguns métodos, né, que trabalham por si próprio, né? Eu posso instanciar essa classe de abstração, né? Por exemplo, aqui eu vou pegar o main aqui, posso instanciar essa classe aqui, ó. Imposto. Posso instanciá-la. A diferença é que eu tenho que passar os comportamentos que essa classe vai ter, certo? E ao fazer a mesma coisa, vou criar um main aqui, para interface, se eu quiser instanciar a classe imposto, eu tenho que passar uma instância de implementação. Bom, eu posso até fazer uma script aqui, né? Ele sobrecarrega o contrato também. Da mesma maneira. Desculpa, falei errado, tá? É acostumado a trabalhar com diversas linguagens e em algumas linguagens você não pode instanciar. Por exemplo, no C# você não pode instanciar. Mas, olha, é muito parecido uma visão da outra. A diferença é que na abstração eu não posso fazer. Abstração eu posso fazer métodos assim, e na interface eu não consigo. Então, o que é uma para abstração para interface? Nas duas trabalham com comportamentos, né? Eu tenho contratos sendo definidos como definidos na abstração, só que na abstração eu posso fazer implementações diretas. Na interface eu não posso ter implementação direta, tá? Geralmente, a gente usa a interface para trabalhar com alguma coisa de serviço, de componente que tenha um propósito muito único, que ele não vai herdar em cadeia de herança aquele objeto. E já na abstração, eu tenho esse comportamento de herança para quem for herdar aquele objeto. Geralmente, tá, em projetos grandes, a gente usa sempre cadeia de interface, e as cadeias de interface têm as suas implementações apartadas para cada tipo de contexto, né, de negócio. Tá? Então, eu vou definir aqui a mesma estrutura, eu vou definir aqui que eu vou ter uma classe do tipo imposto IPI, beleza? Ou seja, minha interface, ela está implementando com o imposto IPI. Eu já vou fazer com esse MS para ficar mais... Beleza? E nesse imposto aqui, eu posso primeiramente setar o valor do preço.
Copiar essa estrutura que eu já deixei pronta aqui. Imposto, ponto, get. Só para ficar o mesmo padrãozinho, né? Valor total de imposto tributo é imposto, ponto, get. O que eu coloquei na outra é total impostos. É, que eu fiz esse primeiro lá, né? Então vamos pegar esse aqui. Estou copiando para agilizar, viu, pessoal? Então vamos lá. Nome do imposto. Aí eu não tenho a funcionalidade de get preço, tá? Eu tenho o get preço aqui, ó. Então eu passo ele aqui, porque eu não criei o get preço na minha interface. Então eu tenho a forma de calcular, certo? E o valor total do imposto. Se eu rodar isso aqui, eu vou ter o mesmo resultado do qual eu tive na outra. O mesmo resultado. Aí me perguntam, por que utilizar a interface? Além de interface ser uma coisa mais direta, né, mais objetiva, mais contratual, você pega uma interface e lê claramente o que está sendo descrito, ela é mais desacoplada, na minha opinião. Por exemplo, eu tenho aqui diversas maneiras de implementar e obedecendo um contrato de interface. Tá? A gente tem, mais uma vez, mais uma perna do polimorfismo. Né? São muitas formas de implementar ou de fazer algo, no caso, o imposto. Então, da mesma maneira que eu fiz lá o imposto abstração, eu tenho imposto interface. Mais uma vez, repetindo, no imposto interface, eu não tenho nenhuma interface, eu posso ter implementação. Salvo se tiver um plugin, alguma coisa assim que está trabalhando. Né? Geralmente tem um MapperStruct, que é um plugin que coloca no Maven, que você faz zipar e você faz na interface e dá para fazer implementação. Salvo esses casos, você não pode fazer implementação direta em uma interface Java. Beleza? Essa é a aula aqui de interface concluída. Depois nós vamos fazer aqui a injeção de dependência. Te conto na próxima aula. Por favor, compartilhe, comente e dê like no vídeo. Nos ajude a difundir os vídeos do canal. E conto com você na próxima. Um abraço, até mais.